Nós somos uma igreja que louva a Deus. E hoje, como eu falei, nós iniciaremos uma série de mensagens chamada Atributos. Eu planejo nessa série de mensagens nos focarmos apenas em 10 semanas, porque se nós fôssemos falar de todos os atributos, nós passaremos mais tempo. Nós falaremos sobre os atributos de Deus. Os atributos, quais são os atributos do Senhor? E aqui nessa imagem nós temos uma série de recortes. E nós vamos ver diante da Bíblia, vamos recortar e ver quais são os atributos do Senhor. Eu sei que você está pegando a sua Bíblia, o seu caderno. Eu vou aguardar você pegar para anotar. Para você que vai assistir online, que está assistindo online, ou aqui, pegue para nós anotarmos. No dicionário, atributo, ele significa aquilo que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Você tem atributos que te distinguem de outras pessoas. E esses atributos dizem quem você é. Nós veremos quais são os atributos, ou um sinônimo de atributo, seriam características do nosso Deus, de acordo com a Bíblia. E eu tenho uma tese que eu gostaria de propor a vocês, do porquê dessa série de mensagens. O porquê dessa série de mensagens, e a minha tese é que todo erro que nós fazemos intelectual, todo erro que nós cometemos com uma emoção destrutiva, quando eu falo emoção destrutiva, eu não estou falando de sentimentos de tristeza, porque muitas vezes a tristeza é própria. A Bíblia vai falar que é importante nós nos entristecermos de acordo com como Deus quer, que traz mudança. Mas eu estou falando de emoções destrutivas, de uma culpa que você não consegue perdoar, daquelas emoções que te destroem, uma amargura, uma ira, uma falta de perdão, um medo que te paralisa, um desespero. Então todos os erros intelectuais, todas as emoções destrutivas que nós temos e todo o comportamento destrutivo que você tem na sua família e com você mesmo. Ira, língua afiada, confusões, brigas, vícios. A minha tese é que essas coisas acontecem, pensamentos intelectuais, emoções e comportamentos errados, porque nós não conhecemos a Deus, ou pelo menos nos esquecemos de quem Deus é. Quando eu conheço a Deus, sei quem Deus é, eu posso viver de uma maneira que o agrada, e a visão que eu tenho de Deus transforma a forma que eu vejo a vida. Quem aqui tem um grau alto de óculos? Levanta a mão. Quem tem... ficou até em pé. Quem tem um grau acima de 3, continua com a mão levantada. Meu pai. Acima de 4. Baixou. Acima de 5. Acima de 6. Meu pai. Acima de 8. Temos uma ganhadora, traga o carro 0 quilômetro. Brincadeira, brincadeira. O que isso quer dizer? É que a minha amiga ali, se ela estiver sem óculos, ela não vê nada. Também os meus irmãos, tu vê alguma coisa, Mateus, quando está sem óculos? É difícil, né? É difícil. Mateus, quando está sem óculos, não consegue nem distinguir quem é a Sabrina. E ainda a Sabrina tem uma irmã que é bem parecida, deve ser difícil, né? Da mesma forma, se nós não conhecemos quem Deus é, nós temos uma miopia, com aquele astigmatismo, uma distopia, sei lá. Distopia não, distopia é uma história que vai dar ruim na nossa vida. Muitas vezes os maiores erros da nossa vida causam raiz. Se você for perguntando 5 porquês para quem trabalha no distrito,
vai perguntando por que isso aconteceu, o porquê, até chegar na causa raiz. É porque nós temos um erro teológico. Os nossos pecados, na raiz, é um erro teológico. Ou não sabemos, ou não temos fé suficiente para obedecer àquilo que nós sabemos. Eu posso te falar isso porque a Bíblia ela vai dizer em diversas passagens, eu estou só desenvolvendo a tese inicial antes de entrar na mensagem. Por exemplo, nem precisa anotar, mas em Oséias 4:6, Efésios 4:18 e Mateus 22:29, vai dizer que nós pecamos porque nos falta conhecimento. Nos falta um conhecimento aqui e no coração. Mas agora, eu quero seguir para o texto de hoje. Eu quero pedir para os irmãos e irmãs abrirem a sua Bíblia, por favor, em Jeremias, no capítulo 31. Eu gosto de dar mensagens assim no livro que a gente quase nunca abre, né? A gente abre muito em Romanos, Coríntios, mas abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias é um bom nome de filho, né? Bom, eu lembro quando eu era criança, tinha um vídeo de um rapaz que se chamava Jeremias. E eu acho que esse nome aqui no Brasil ficou mal falado depois desse vídeo. Você lembra do vídeo do Jeremias? Que ele dizia que foi o cão que botou a gente para nós beber. E ele foi preso. Bom, mentira ele não falou. Depois esse Jeremias se converteu. Mas vamos lá. Eu quero ler do versículo... Eu falei do capítulo já para você? Capítulo 31. E adivinha o versículo? 31. Jeremias 31:31. Eu estou amando fazer essa série de mensagens. Estou amando. Porque eu tenho aprendido tanto. A gente vai falar até dos ciúmes de Deus. A Bíblia fala que Deus tem ciúmes. Como assim? Ciúmes não é pecado? A gente vai refletir sobre isso também. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler juntos Jeremias 31:31 e vamos até o 34. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Muito bem. Hoje, um dos atributos que nós vamos ver é que o nosso Deus é um Deus de alianças. Hoje o tema da nossa mensagem na série Atributos é Deus de alianças. Tinha até uma música, né? Como é que é? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Você se emociona. E hoje nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus que faz alianças. Ele é um Deus com o qual você só pode se relacionar por meio de alianças. Todo mundo que você encontra na Bíblia que teve um relacionamento com Deus, teve e existiu uma aliança. Nós falaremos hoje, qual é o título da nossa mensagem? Deus de aliança. Hoje nós vamos entender 3 coisas. Primeiro, o que é aliança na Bíblia? Segundo, o que a nova aliança resolve? E terceiro,
como a nova aliança nos muda e nos transforma. Pastor, foi muito rápido. Primeiro, nós vamos entender o que é aliança na Bíblia. Segundo, o que a nova aliança resolve. E terceiro, como a nova aliança nos muda e nos transforma. Esses 3 pontos nós vamos ver hoje. O que é aliança na Bíblia, o que a nova aliança resolve e terceiro, como essa nova aliança nos muda e nos transforma. Qual que era a primeira coisa que eu disse que ia ver com vocês hoje? O que é aliança na Bíblia? Deus ele fala aí, pelo menos 2 versículos, o 31 e 32, que Deus ele vai fazer uma nova aliança com o povo. Como eu falei para vocês, antes, toda vez que Deus se relacionou com alguém, ele fez uma aliança. Eu posso dar diversos exemplos para você, mas antes de dar esses exemplos, eu quero definir com você o que é essa aliança na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre aliança? Uma aliança na Bíblia, ele é um vínculo. E esse vínculo, ele vai criar relacionamentos diferentes de todos os outros. Uma aliança é um vínculo que vai te dar o solo para um relacionamento diferente de todos os outros. Um relacionamento onde tem uma aliança, ele é um relacionamento muito mais íntimo. Onde eu tenho um compromisso, onde eu tenho uma aliança com a pessoa, eu tenho um relacionamento mais íntimo com essa pessoa. É mais íntimo do que os relacionamentos contratuais. Você consegue pensar em um relacionamento contratual que existe hoje em dia? Consegue? Um emprego, muito bem, Dani, um trabalho. Lá no seu trabalho, você não tem uma aliança. É um relacionamento contratual, vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. Por quê? Enquanto você está dando resultado, você está empregado. Quando você não der mais resultado, você é demitido. Não há uma aliança, não há esse comprometimento íntimo. Também, por outro lado, já que a aliança ele te traz um relacionamento mais íntimo, por outro lado, uma aliança, ele vai te dar mais obrigações. Ele te dá mais obrigações do que qualquer outro relacionamento. Uma aliança te traz mais obrigações do que um relacionamento baseado pelas emoções. Um relacionamento baseado pelas emoções é aquele relacionamento de adolescente, né? Estava satisfeito em te ter só como amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Aquela emoção, aquele rapaz galanteador que diz: eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é cheirosa, você é tudo de bom, você é a menina superpoderosa. Eu vou viver para você. Aí, pilantra, vai lá, dá uns beijinhos, você, né? Ai, ele é tão fofo. Só que se acontece um problema, você perde uma perna, ele olha para você e diz assim: sabe, algo aconteceu, o sentimento não é mais o mesmo. E aí te deixa, te dá um pé na bunda e vai atrás de uma que tem 2 pernas. Um relacionamento com a aliança, por exemplo, eu tenho uma aliança com você. Se algo de ruim te aconteceu, eu não vou te abandonar. Eu tenho uma aliança. Se as coisas piorarem, eu não te deixo, eu tenho uma aliança. Uma aliança, ele te traz mais obrigações do que um relacionamento por emoções. Uma aliança, eu gostaria que você escrevesse isso. Aliança é uma mistura de leis e amor. A aliança é uma mistura de leis e amor. É um relacionamento mais íntimo, pois ele é baseado em um compromisso. Uma aliança, ele é mais íntimo, você conhece. E por que ele é mais íntimo? Porque ele é baseado em um compromisso. Nós só conseguimos ser nós mesmos com quem nós temos uma aliança. Se nós não temos uma aliança, nós sempre ficamos nos protegendo.
e com o pé atrás. Não conseguimos nos abrir por completo e mostrar as nossas dificuldades. Quando há um compromisso, quando há uma aliança, as duas partes, elas podem confiar um no outro. Elas podem mostrar o seu real eu, podem abrir o seu coração, porque eles fizeram um voto. Existe um voto entre mim e você: eu não vou te abandonar. Eu tenho um compromisso com você, e você tem um compromisso comigo. Eu não vou te trair. E você é linda agora, mas se você tiver um acidente de moto, ralar sua cara todinha no asfalto, eu não vou te deixar, porque eu tenho uma aliança. Quando você faz uma aliança, os dois lados nessa aliança, você concorda comigo que eles perdem a independência? Concorda comigo? Eles não são mais independentes. Hoje eu não posso mais pegar o meu carro e ir embora e deixar a Thaís para trás. Da mesma forma, ela... Porque quando você faz uma aliança, você tem um compromisso de ser fiel, de ser verdadeiro, amável, cuidadoso, comprometido. É uma mistura, mais uma vez, fascinante de lei e amor. Quando nós falamos em um nível de ser humano, qual que é a aliança mais clássica que nós conhecemos? É o casamento. Então, acho que eu consegui explicar certo. A aliança mais clássica que nós temos é o casamento. É isso que é uma aliança. A primeira aliança que Deus fez para o homem ter entre si é o casamento. Deixa eu abrir um parêntese. E deixa eu falar com os homens solteiros. O homem solteiro, quando ele vai se interessar por uma moça, você pode dizer que não, mas a primeira coisa que você olha é o coração, é a beleza interior. Na verdade, os homens, eles são muito visuais, ele olha o externo. E esses homens solteiros, eles vão buscar uma moça, muito mais vezes aquela... E vou falar sobre os rapazes aqui da igreja, que querem casar, não vão fazer sexo antes do casamento, não vão transar antes do casamento, não vão fazer o que não se deve, querem casar, mas ainda assim, vocês, rapazes mais velhos, porque os menores de 18 anos não devem nem pensar nisso. E se pensar, a gente dá cascudo ou macarronzada de piscina. Mas você que tem mais de 18 anos, homem, já está fazendo uma faculdade, já está trabalhando, já pode começar a pensar: caramba, eu vou começar a namorar com alguém. Eu quero dizer para você aquilo que diz em Provérbios 31, que a mulher de Provérbios 31, as suas características lá não vai dizer nada sobre o físico, porque ele vai dizer que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Você pode ver e perguntar dos homens mais velhos. Todos vão falar que a sua esposa era mais linda no início. Não, brincadeira, mulheres, não, você é linda desde sempre. Mas homem, você deve buscar uma mulher que seja possível de cumprir uma aliança. Aí o que acontece? Os homens se apaixonam logo pelas novinhas. A novinha mais nova, não, eu tenho 27 anos, mas estou esperando aquela jovem de 16 completar 18. Tu é doido, é? Tu tá fumando, meu irmão? Para! Não, meu amigo. Você mais velho, comece a olhar para a mulher que está mais tempo aqui servindo ao Senhor, uma jovem que cresceu, já é adulta, já trabalha, estuda, foi fiel ao Senhor. Ah não, mas eu estou esperando porque tem uma história de amor proibida. Não é da vontade de Deus, você está sendo idiota, você está pensando, não com a cabeça que você deveria pensar, com outra cabeça. E você que é adulto sabe do que eu estou falando. Não seja idiota. Não procure uma mulher só porque ela é bonita. Porque eu vou lhe dizer, é passageira.
Não para você, meu amor, você sempre vai ser... Mas mas para todas as outras mulheres, a beleza é passageira. Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Vocês até perderam o fio da meada, né? Vamos voltar para o versículo 32. O que é interessante, olha só, João Ferreira de Almeida fala o seguinte. No versículo 32, né, na NVI vai falar assim, olha, apesar de eu ser o Senhor deles. Olha só como diz a João Ferreira de Almeida. No versículo 31, ele vai dizer o seguinte, deixa eu me achar aqui. Estão chegando dias quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será... Passa. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Bom, você que não tem o costume com a João Ferreira de Almeida, diz assim, apesar de eu ser o marido de Judá, apesar de eu ser o marido do povo, apesar de eu ser o seu marido, vocês me rejeitaram. Passa o versículo, por favor. Na Viva vai falar o seguinte: eu tinha escolhido Israel como minha esposa. É interessante que nessa linguagem metafórica entre Deus e o povo, Deus se coloca como em uma aliança de casamento, onde ele é o marido e o povo é a esposa. No Novo Testamento nós somos chamados também de noiva de Cristo. E por favor, homem, não se sinta mal se você é chamado de noiva de Cristo. Não é isso que quer dizer. Como a mulher também não deve se entender mal, porque muitas parábolas têm uma conotação e engloba todo mundo como um sexo masculino. Mas Deus, ele se representa... A gente não vai falar sobre as implicações do casamento, eu vou parar aí, porque a gente quer focar sobre as características de Deus. Mas o que fala é que Deus, ele tem um relacionamento com o seu povo, e o relacionamento que eu tenho com Deus é um relacionamento de É um relacionamento de aliança. E uma aliança, existe lei, sim ou não? Existe amor, sim ou não? É um compromisso maior do que os outros relacionamentos, sim ou não? É uma intimidade maior do que os outros, sim ou não? Deus, ele se relaciona por alianças. Compromisso e amor. Por exemplo, Adão e Eva, Deus disse para eles fazerem tais coisas, Deus iria fazer outras. Por exemplo, Abraão, o Senhor pede para Abraão sair da sua terra e para uma terra que ele mandou, e se ele sair, Deus o abençoaria, e através dele viria o Messias que abençoaria todas as nações. Para Abraão receber a bênção e o amor, Abraão tinha que cumprir o mandamento de sair da sua terra. Qual era a terra de Abraão? Ur dos caldeus. Quando o Senhor tirou os israelitas do Egito, qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? Fez uma aliança. Deu os 10 mandamentos e disse, eu serei o seu povo. Até mesmo com relacionamento com Jesus, nós vemos uma aliança. E mais uma vez, quando nós falarmos de aliança, tenha em mente que é uma mistura maravilhosa de lei e de amor. Mandamentos e promessas. O nosso Deus, ele não é um Deus unidimensional, como as pessoas modernas imaginam. O nosso Deus é um Deus complexo, tem um caráter complexo. O nosso Deus é o Criador, e você tem um caráter complexo. Tem dia que você está mais feliz, dia que mais triste, tem coisas que deixam você triste, tem coisas que você deixa feliz. Você é uma pessoa complexa. O nosso Deus, muito mais. Algumas pessoas pensam que Deus é só mandamentos. Algumas pessoas pensam que Deus é só faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Eu vou fazer, senão eu vou morrer, eu vou para o inferno de cabeça para baixo. Eu vou fazer. Algumas pessoas são legalistas, se podemos chamar assim. Faça porque você tem que fazer. Outras pessoas, eu poderia dizer que são relativistas. Não, Deus é amor. O Deus que eu acredito é amor, ele aceita todo mundo como é. Não tem certo nem errado. Don't worry about the things. Olha, não se preocupe. Deus é amor.
Faça amor, não faça guerra. E essas duas maneiras de ver a Deus são maneiras incorretas. Mais uma vez, o nosso Deus é um Deus de quê, gente? De aliança. O nosso Deus ele é um Deus perfeito. Ou seja, há tanto leis que precisamos obedecer, quanto amor que nos é prometido. É igual um casamento. Por exemplo, toda vez que você for ler no Antigo Testamento, quando Deus vai repreender o povo, ele diz que o povo o traiu. O povo quebrou a aliança. Em Tiago, no capítulo 4, vai dizer, vocês não, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O nosso Deus, quando nós o traímos, nós quebramos a aliança. Por exemplo, o divórcio é permitido sim ou não? Depende. Para todos os casos, não. Mas se houver imoralidade sexual no casamento, ou risco de vida, vai dizer lá em Malaquias, não é Abacuque, me fugiu a mente, agora é Abacuque, é Malaquias. Se houver risco de vida, e em Mateus 5 vai falar sobre o adultério muito claramente, e em 1 Coríntios 7 também vai falar, se alguém quebrou a aliança, Jesus vai dizer que o divórcio é permitido diante de Deus, e a pessoa agora está livre da sua aliança, da sua promessa, porque foi adúltero, quebrou o relacionamento. Da mesma forma, se eu e você, nós quebrarmos a nossa aliança com Deus, Deus não precisa cumprir as bênçãos na nossa vida. Não precisa. Porque nós somos adúlteros. Nós quebramos o relacionamento com Deus. Vocês estão pegando? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. O que eu quero dizer para você é que o nosso Deus ele tem um caráter complexo. Não veja Deus, as pessoas querem colocar o caráter de Deus num resumo de 15 linhas. Ler 3 textinhos, igual a redação do Enem. E aí faz uma redação de 15 linhas. Esse é Deus, coloca num envelope. Nosso Deus não é assim, ele tem um caráter complexo. E quando nós conseguimos ver o nosso Deus como Deus de aliança, a nossa visão sobre o pecado, a hediondez do pecado, como o pecado é terrível, ela fica clara, como o pecado é terrível. Por quê? Porque é uma traição. Deus ele faz uma aliança contigo, Deus ele faz uma promessa para ti, e ele te chama como a sua esposa, mas quando você quebra, você está traindo. Eu não sei se você, muitos de nós nunca experimentamos uma traição, mas alguns de vocês sim, experimentou uma traição. Ou uma traição de fato com um ato consumado, ou um flerte, ou uma mensagem no celular que você pegou. Uma traição dói, gente. Uma traição dói. Uma traição é uma ferida que demora muito, muito para cicatrizar. Uma traição é terrível. Deus vai falar, eu odeio o divórcio. E quando Deus odeia o divórcio, Ele odeia até o divórcio que é feito por uma traição. Nosso Deus, Ele é um Deus que mantém alianças. E hoje nós vivemos numa época, gente, que ninguém tem mais aliança. As pessoas trocam, as pessoas não cumprem as suas promessas. As pessoas, a igreja, deu qualquer coisa, a pessoa sai de uma igreja, não tem uma aliança mais com a igreja. Apesar de você entrar nessa igreja, você tem que se batizar, assinar um compromisso, dizer que quer. Só falta cortar a mão e pingar na fogueira. A gente nunca vai fazer isso, tá? Nós não somos uma seita, mas não tem mais compromisso. No casamento, acontece uma briga, uma crise, quer se divorciar, porque não está mais fazendo bem para mim. Não, você tem um compromisso. Bom, nós falamos sobre o que é uma aliança. É uma mistura de lei e de amor. É a resposta, gente. Eu falei isso 40 vezes já. É uma mistura de lei e amor. Uma mistura de lei e amor. A segunda coisa que eu quero ver com vocês é o que a nova aliança resolve. Qual que é o problema que a nova aliança vai resolver? O que a nova aliança resolve?
Projeta para nós o Jeremias 31, acompanhe na sua Bíblia, marque, aproveite e estude. Diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Essa é a nova aliança que nós vamos falar. Com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Não será como a aliança do passado, o Antigo Testamento, a antiga aliança, quando eu tirei do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, ou como você viu, apesar de eu ser o marido deles. Quem já leu a Bíblia toda aqui, pelo menos uma vez? Quem já leu a Bíblia toda? Poxa, gente, você tem que botar para ler a Bíblia toda, você é um crente. Faça um desafio para ler a Bíblia toda. Quando você lê a Bíblia toda de uma maneira inteligente, de uma maneira analítica, você percebe que, por um lado, há diversas passagens que diz: se você obedecer, você vai receber as bênçãos, uma aliança. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 4 ao versículo 5, Êxodo 19, 4 a 5, há esse tipo de aliança, que se eu obedeço, eu recebo a bênção. Aliança que se eu obedeço, eu recebo a bênção. Aliança que se eu obedeço, eu recebo a... Legal, falou isso para você gravar. Então, por exemplo, olha só em Êxodo 19, 4. Vocês viram que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora o que, gente? Se me obedecerem fielmente. Olha só, agora se me obedecerem fielmente. Agora se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Deus, ele está fazendo uma aliança condicional. É uma aliança o quê, gente? Condicional. Existe, e se ele é condicional, então existe uma condição. Vocês são inteligentes demais, vamos pregar para essa igreja. Então existe uma condição. Se você obedecer e guardar a minha aliança, você é meu tesouro pessoal. Logo, se você não obedece, o que acontece? Você não é o tesouro pessoal de Deus. É uma aliança condicional. Porém, existem também em dezenas de locais na Bíblia que vai mostrar que o amor de Deus é incondicional. E essa talvez seja uma grande dúvida de toda pessoa que lê a Bíblia e compara o Novo e o Antigo Testamento e vai falar, são dois deuses diferentes. O Deus do Antigo Testamento era condicional, agora o Deus do Novo Testamento é um Deus incondicional. O que aconteceu? Por exemplo, em Romanos 5:8, vai falar assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ou seja, nós não tínhamos aliança nenhuma, quebramos a aliança, mas ainda Cristo morreu no meu lugar. Ter a visão separada gera dois erros teológicos. O primeiro erro teológico, o legalismo, como nós falamos. O legalismo, ele vai dizer que os dois erros teológicos que uma visão incompleta da Bíblia vai te levar a ter. Primeiro, legalismo. E nós temos muitas igrejas legalistas. Qual é o erro do legalismo? É que as promessas, elas são relativas, mas as leis são absolutas. O legalismo fala o seguinte, olha, a promessa é relativa, talvez você não receba, talvez não aconteça, mas as leis são absolutas. Você deve obedecer, você deve cumprir fielmente, você deve fazer tudo para que se talvez as promessas cumpram na tua vida. Se as pessoas olham apenas ali Romanos 5:8 ou outras passagens que mostram que o amor de Deus é incondicional, existe um outro erro, que é o relativismo. O erro do relativismo, ele vai dizer o contrário. As promessas, elas são incondicionais. As promessas vão acontecer na tua vida, independente do que você faça. Se você obedece ou desobedece, tudo bem, é incondicional. Esse é o relativismo. Mas as leis, elas são relativas. Você precisa obedecer, não precisa obedecer, não é obrigatório obedecer. Cara, é bom você obedecer, é legal, mas não é obrigatório. Mentira é ruim, mas, poxa, uma mentirinha aqui, ali e tal, quem nunca, né? Esses são os relativistas. Mas a Bíblia, ela é diferente de tudo isso. A Bíblia não é nem legalista e a Bíblia não é nem relativista. A Bíblia vai dizer
algo contrário disso tudo. Ontem eu estava conversando com um casal de líderes. E o papel de um líder espiritual, eu conversando com eles, estou conversando até tarde, a gente percebe 2 tipos de problemas com as pessoas da igreja. E um líder espiritual, você que é líder ou vai ser um líder, olha só, todos os que são líderes na nossa igreja são líderes espirituais, ou seja, são líderes que ensinam a pessoa a ter uma vida mais espiritual, uma vida mais próxima de Deus. Por isso que nós nos preocupamos tanto com a vida, a santidade dos líderes. A gente precisa, eu não consigo conhecer a vida de todos, e eu tenho tentado fazer algumas mudanças na nossa liderança. Graças a Deus, o nosso GA multiplicou, e daqui a pouco nós teremos um casal assumindo o nosso GA, para a gente estar mais próximo dos líderes. Acho que é estar mais próximo dos líderes. Mas o líder espiritual, ele tem basicamente 2 problemas para resolver. O primeiro é confortar os atribulados. Existem aquelas pessoas que são atribuladas por coisas que aconteceram no passado, por abusos, por problemas. Existem pessoas que têm um senso, um quebrantamento muito profundo, que quando erram e dizem que Deus não vai mais perdoar e que não tem mais chance para elas, e choram e desanimam porque não conseguem, estão atribulados. Então essa é a primeira missão do líder, confortar os atribulados. A segunda missão do líder é atribular os que estão sossegados. É isso basicamente. Uns estão muito quebrantados e tal, e não conseguem obedecer a Deus, e isso é difícil. E aí você tem que confortar. Não, meu irmão, Jesus te perdoou, vamos lá, você é perdoado, continue, não desista. E para os outros que estão muito sossegados, é falar, cara, te mexe, livra desse pecado, haverá condenação para você. Esse é o trabalho, basicamente. Algumas pessoas, elas sempre têm a consciência que estão errados. Pela sua criação, por não terem uma presença de um pai, uma presença de uma mãe, alguém que o ame, essas pessoas sempre vão pensar, ter uma autoestima baixa. Elas sempre vão querer agradar a todos. E aí essa pessoa você precisa confortar. Mas outras pessoas pensam que são bons demais. Fizeram meia dúzia de cursos online, conseguiu um trabalhinho que ganha mais dos seus 4 mil reais, conseguiu ter um carro, essa pessoa diz, cara, eu sou eu. Ninguém tem o direito de falar com o papai está aqui. Eu sou dono do meu nariz, ninguém pode me julgar. Quem esse povo pensa que é? Tolos. Essas pessoas nós precisamos atribular com a palavra de Deus, atribular com exortação, atribular que precisa mudar a sua língua, que precisa ter menos a língua ferina, ser menos preguiçoso, servir mais a Deus, ofertar, ajudar, parar de mentir, parar de trair, parar de fofocar. Diz para a pessoa do seu lado, e daqui a pouco o pastor vai falar teu nome, viu? Tá vindo. Mas a dúvida é o seguinte, como conciliar, gente? Como resolver esse problema? Pode ter uma visão errada. Um diz que o meu relacionamento com Deus é condicional, eu preciso obedecer para ter as bênçãos. E outro lugar diz que é incondicional. Mesmo que eu não obedeça, Deus vai me amar. Como resolve esse problema a Bíblia? A solução desse problema está no versículo 33, que diz assim, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo, uma nova aliança, uma aliança feita em Jesus Cristo. Para entender essa nova aliança, gente, eu estou dizendo, eu estou amando essa série, estou amando porque a gente aprende muita coisa. Vamos voltar para a primeira aliança, para o Antigo Testamento. Para você que tem um conhecimento básico da Bíblia, que está começando, eu vou dar uma introdução para você, porque senão eu vou estar falando um monte de coisa da nova aliança, você vai estar voando. O que acontece?
Os israelitas, por causa da fome, ele foi para o meio de um povo chamado Egito. E lá no Egito veio um faraó que transformou eles em escravos. Eles foram escravos por mais de 400 anos. Imagina um povo que é escravo por mais de 400 anos. Eles oraram a Deus e Deus falou: tudo bem, eu vou salvar esse povo. Deus mandou as 10 pragas, Deus fez milagres, abriu o mar, fez tudo possível. E os egípcios depois ainda deram dinheiro. Vai, mano, vai embora, ainda começaram a dar as coisas. Vai, eu pago o teu Uber. Eles estavam para pedir o Uber. Quando o cara quer pagar o teu Uber, tu está na casa de alguém, e a pessoa fala assim: quer que eu chame o Uber para você? Está na hora de você ir embora. Já quero dar essa dica para você. Se alguém pergunta: e tu vai como? Já está na hora de tu se arrumar para tu pegar teus paninhos, botar e vai embora. E aí os egípcios, já naquela agoniação, pediram um Uber. Depois se arrependeram, tentaram cancelar ali no cartão, não deu mais certo, se lascaram todinho ali no meio do mar. Logo quando eles atravessaram, Deus fez 2 coisas com os israelitas. Gente, eu os tirei de lá, eu os salvei depois de 400 anos, vocês pediram para mim e eu fiz. Mas agora, Deus ele deu os mandamentos, os 10 mandamentos, vai dar também uma série de leis governamentais ali em Levítico. Mas ele deu também o tabernáculo. Você lembra do tabernáculo? O tabernáculo, gente, era um local era uma tenda grande, onde os israelitas poderiam ter um relacionamento de amor lá. Então Deus deu leis, mas toda vez que os israelitas quebrassem as leis, eles deveriam ir ao tabernáculo e oferecer um sacrifício para receber o perdão de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Acorda a Nath aí, por favor, Cris. Não deixa ela dormir. Segura na mão dela. Então, se você tinha obedecia, não precisava fazer sacrifícios. Se você quebrasse, Deus te perdoava com um sacrifício. Mas o que aconteceu? O povo não cumpriu as leis e nem observavam o sacrifício. O povo logo estragou, foi tudo, não fez nenhum nem outro. E aí a nova aliança veio para resolver isso. Olha só o versículo 33. Na nova aliança, Deus ele está afirmando que não vai apenas passar mandamentos para o povo, mas vai colocar no coração do povo o desejo de obedecer. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, crendo no que Ele fez na cruz por você, algo incrível acontece. Você começa a se sentir incomodado quando você mente. Começa a se sentir incomodado por causa do seu orgulho, da sua imoralidade, do seu pecado. Há algo incrível nessa nova aliança, que Deus não te dá apenas mandamentos no Novo Testamento, mas Ele te dá o como obedecer. Ele coloca no teu íntimo, Ele te transforma, Ele te dá um novo desejo para cumprir as leis de Deus. Deus ele está dizendo que Ele vai mudar o coração dos seus amados. Então, se você ama a Deus e você quer obedecer a Deus e entrega a tua vida para Ele, Deus ele diz que vai mudar o teu coração. Ele te passa o mandamento, ele é tão bom que Ele vai te dar o como. Então, assim, é engraçado que as pessoas que mais agradaram a Deus nessa vida, e eu não lembro se foi Calvino ou foi Spurgeon, ele falou assim: olha, o que você vê de bom em mim é Jesus. O que você vê de mal sou eu mesmo, prazer. Porque Deus ele transforma o nosso interior. Então Deus ele dá leis na nova aliança. Deus ele vai te dar leis, mas Ele vai te dar o como obedecer. Na antiga aliança existia leis, existia um amor. Leis com os 10 mandamentos e o amor no tabernáculo. Na nova aliança também existem leis, no nosso coração, o Espírito Santo transformando a nossa vida, nessa nova aliança. Vocês estão comigo, gente, sim ou não? Sim. Ai meu Deus, eu estou com medo de estar confundindo a sua mente. Pergunta da pessoa do seu lado: você está entendendo? Deixa eu te explicar aqui um pouco. Você que falou sim, explica para a pessoa se ela está com a dúvida.
Meu Pai do céu. Vai dar certo. Vamos lá. Na antiga aliança existia leis e amor, certo? Na nova aliança existe leis? Sim, existe. E também existe amor. O amor está lá no final. Passa aí no 34, meu irmão Erson. Ele fala assim, ó, porque no finalzinho, entre aspas, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse tipo de amor, gente, que tem na nova aliança, na antiga tinha lei e amor, na nova tem lei e amor. A antiga tinha o quê, gente? E na nova? Graças a Deus, Senhor. Esse tipo de amor, nunca ninguém no Antigo Testamento tinha experimentado. Deus se lembrava dos seus pecados. E era bom tu pagar. Era bom tu sacrificar o pombinho lá, era bom sacrificar o bezerro, porque você pecou, sangue é requerido, senão você vai ser condenado. Mas o povo não fez nenhum nem outro. Nessa nova também há leis, mas há um tipo de amor que nunca ninguém experimentou. Há um amor totalmente diferente, que Deus fala o seguinte: eu não vou lembrar de nenhum de seus pecados. E é esse tipo de amor que nos capacita a obedecer a Deus. Esse tipo de amor que vai te capacitar a obedecer a Deus. Cara, Deus me amou tanto. Deus perdoou todos os meus pecados. E olha que eu não sou uma boa pessoa. Cara, eu estou livre do inferno. Cara, eu vou para o céu. Cara, eu tenho uma nova vida com Deus. Meu Deus do céu, Deus me amou tanto que agora eu tenho a capacidade de obedecer. Mas como é que Deus fez isso? Eu já disse que eu estou gostando dessa série para vocês? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, ele vai explicar como nós podemos experimentar essa nova aliança. 2 Coríntios 3, 6, e vamos ler até o versículo 18. Eita, muito versículo, hein, pastor? Vamos lá. Olha só, essa série de mensagens para quem gosta de Bíblia. 2 Coríntios 3, 6 fala assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu sou um ministro de uma nova aliança. Você é um ministro de uma nova aliança? Diz eu. Amém. Nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito... O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se aquela aliança, Moisés ficava com a cara brilhando, será que as pessoas agora... nessa nova aliança não tem algo mais glorioso ainda? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, morrendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece, que é a nova aliança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, glória a Deus. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém entrega a sua vida ao Senhor, o véu é retirado. E todos nós, olha só que incrível. Não, é o 17 agora. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há o que, gente? Liberdade. Liberdade para quê? Para pecar? Não, aí o versículo 18 vem. Esse versículo é lindo. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Gente, olha que lindo. Ele fala que essa nova aliança que vem do Senhor, aquilo que é antigo, as leis não conseguiram, agora a gente está sendo transformado de dentro para fora.
Se você tem o Espírito Santo, você se alimenta com as palavras, toma decisões, obedece a Deus, sim, os teus pecados são perdoados, mas você agora começa a obedecer, é uma vida transformada, uma vida diferente. Gente, quando Estevão foi apedrejado, ele estava pregando, as pessoas olhavam para a face de Estevão e falavam assim: é um anjo, a face dele parece como a de um anjo. Você já viu alguém que entregou a sua vida completamente ao Senhor? Há uma alegria diferente, há uma vida diferente, há uma família diferente, há uma esperança diante da morte, do sofrimento diferente, é algo totalmente diferente. Lá em Jeremias, no 31, no versículo 33, ele fala sobre a lei, e no final do versículo 34, ele fala do amor, do perdão, mas no meio deles, no versículo 33, no meio da lei e do amor, diz o seguinte: serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sabe o que Deus está falando? Deus diz assim, ó, eu vou ser teu. Gente, isso é uma declaração forte. Quando uma mulher diz para o homem, no casamento, e no casamento que eu faço, sempre tem um voto, e diz assim: eu declaro que serei tua, e somente tua, enquanto estiveres debaixo da vontade de Deus. Isso significa, eu estou me dando para ti. Quando o homem fala para a mulher, eu declaro que serei teu, e somente teu, enquanto estiver debaixo da vontade de Deus, ou até que a morte nos separe. Essa é uma declaração fortíssima. Não há volta para trás, não há passo para trás. Eu sou teu, meu amor, você é minha. E Deus está falando ao povo: olha, eu sou teu, e você é meu. Que aliança! Nós falamos que quando nós entramos em uma aliança, é uma mistura de quê, gente? Obrigado, Jesus. Nós falamos que quando entramos em uma aliança, nós perdemos a nossa independência. Nós não somos mais independentes, nós somos dependentes um do outro. Como eu falei para você, eu não posso pegar meu carro. Tchau, meu amor. Eu estou junto dela. Nós somos dependentes um do outro. Mas como é que Deus se entrega para nós, gente? Como é que Deus ele vai perder a sua independência? Como é que Deus perde a independência dele? Deus é um Deus todo poderoso. Como é que ele perde a sua dependência? Na ceia do Senhor, Jesus chamou seus discípulos, e aí lá em Lucas 22, no versículo 20, ele fala assim, ele tomou o cálice na mão, e ele fala assim: esse é o cálice, é a nova aliança. Sabe no que, gente? Eu até me emociono. Essa nova aliança no meu sangue. Sabe como é que eu sou teu? Eu derramo meu sangue por você. Jesus ele estava trazendo à memória dos seus discípulos Jeremias 31, onde a gente está meditando. Jesus estava falando: olha, você lembra daquela aliança em Jeremias 31, onde o Espírito ia mudar teu coração, onde ninguém ia mais lembrar dos seus pecados? Isso é possível por causa disso que está acontecendo agora, gente. Eu estou derramando a minha vida para vocês. Nosso Deus é um Deus de aliança, onde há mandamentos e promessas. Se você obedece os mandamentos de Deus, você recebe as promessas, gente. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você não recebe as promessas. E Jesus ele manteve todos os mandamentos, mas no final, ele não recebeu as boas promessas. Ele recebeu as maldições. Por isso, quando você fala: Jesus, eu te entrego a minha vida para que tu sejas o meu Senhor e Salvador, você deveria receber as maldições, porque você quebrou a sua aliança com Deus. Mas você recebe as promessas de Jesus. A pergunta que fica: o amor de Deus é condicional ou incondicional? Qual que é a resposta? Sim. Não, pastor, é condicional ou incondicional? A resposta é o quê? Sim. Não, peraí, acho que vamos fazer uma explicação aqui para o pastor, como é que responde uma pergunta dessa.
sim, é condicional o amor de Deus. Você que falou que é condicional, você está certo. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Para que você possa ser amado por Deus, Jesus teve que cumprir tudo. Ele chegou para ser batizado por João Batista. João Batista falou: olha, eu não posso fazer isso. Ele falou assim: olha, você precisa fazer, João, para que se cumpra tudo que está escrito. Você precisa fazer, para que eu cumpra todas as leis. E sim, é incondicional a nós, pois vivemos no amor que foi garantido pelo cumprimento dos mandamentos por Jesus. Na cruz, Jesus mostra a importância da lei, a importância de obedecer. E na cruz, Jesus mostra o amor. Em Romanos 3, no versículo 26, diz assim, Romanos 3:26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador aquele que ama, daquele que tem fé em Jesus. Foi dessa forma que um Deus de aliança não deixou de ser um Deus de aliança, mas derramou o seu amor em um povo que o traiu. A terceira coisa que eu queria responder hoje com vocês é como a nova aliança nos muda e nos transforma. Como essa nova aliança nos muda e nos transforma. A primeira coisa que essa nova aliança vai nos transformar e nos mudar é que ela calibra a nossa consciência. Ela vai calibrar a nossa consciência. Você que talvez não trabalhou algo que fale sobre calibrar, mas calibrar é você, aquilo que você mede corretamente, você sabe que aquilo é o certo. E a nova aliança, ela calibra a nossa consciência, por quê? Porque dependendo do seu temperamento, dependendo se você tem mais testosterona do que o outro, dependendo de como foi a criação dos seus pais, todos nós temos uma tentação de sermos legalistas ou de sermos relativistas. Mas com o Evangelho, isso mostra que nós não devemos estar nem num extremo, nem no outro. Nós estamos calibrados, estamos ali no centro da vontade de Deus. Quando nós vemos que Cristo morreu no nosso lugar, entendemos que o pecado é terrível. E nós não queremos continuar pecando, porque Deus me amou muito. Deus me amou de tal forma. Jesus morreu no meu lugar. Eu não quero mais pecar, porque Deus me ama. Isso ele vai calibrar a tua consciência. Tu vai obedecer agora pelos motivos corretos. A segunda coisa que a nova aliança ela nos transforma é que ela aumenta a nossa lealdade. A nossa lealdade a Deus, se você entendeu essa nova aliança, ela deve aumentar. Gente, se você não é leal a Deus, você não entendeu o Evangelho. Como eu falei, essa declaração de aliança está quase completamente falida no Brasil. Vivemos em uma geração de relacionamentos superficiais. Se o relacionamento é bom para mim, tudo bem. Se não é bom para mim, se tem algo que me desagrada, eu vou embora. As pessoas fazem isso com esposas, com cônjuges. Não mantêm mais as suas alianças. As pessoas fazem isso com famílias, abandonam filhos. As pessoas fazem isso com igrejas. O conceito de igreja se perdeu. Sabe qual é a minha igreja? A minha igreja é a igreja de Cristo. Não, a minha igreja é a NIBNC. Eu tenho um compromisso com vocês. Eu não posso simplesmente, porque eu moro no Ileia, falar, eu vou procurar uma igreja mais próxima aqui. Não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com essa igreja. E mesmo quando meu carro quebrou, mesmo quando eu não tinha como vir, eu vim, porque eu tenho uma aliança. Mas o que as pessoas fazem? Se mudam, vão para outra igreja. Desistem dessa igreja. Tem uma coisa que não gosta da igreja, quebra a aliança, não mantém a promessa que fez com Deus e com os seus irmãos. Mas com Jesus, o Evangelho ele nos ajuda a entender que Deus ele manteve o seu relacionamento conosco.
Deus, Ele cumpriu a sua promessa e nós somos leais a Ele. Somos leais não só a Ele, mas aos nossos relacionamentos. Se Jesus foi leal comigo, Ele me amou, eu sou fiel à minha esposa. Eu não traio a minha esposa. Eu posso falar diante de Deus e de vocês que eu nunca traí a minha esposa, nunca flertei com uma mulher, nunca mandei uma imagem ou beijei uma outra boca que não seja da minha mulher depois que nos casamos. Porque não é muitas vezes pela minha mulher, porque às vezes dá raiva. Nunca pensei em divórcio, mas em assassinato algumas vezes. Porque eu sou leal à minha esposa. Ela já pensou mais vezes. Eu sou leal à minha igreja. Eu sou leal a vocês. Gente, você sabe do nosso sonho de uma igreja que envia missionários, uma igreja grande, de abrir outros lugares, de pregar o evangelho. Mas sabe como isso vai acontecer? Não é só com pastor leal, mas com lideranças leais. As maiores igrejas cristãs que existem têm os seus líderes com mais de 20 anos na igreja. E não é só o pastor que prega. São líderes que têm há muito tempo e membros que têm há muito tempo. E se nós queremos crescer uma igreja, nós precisamos de fidelidade à igreja, porque nós sabemos que Deus nos chamou para essa igreja. Fidelidade. Gente, se hoje o Renan e a Yasmin saem, eu perdi o Kids, eu perdi o Senib. Se o Ricardo e a Simone saem, eu perdi um com Deus, eu perdi o Senib. Se o Daniel, a Vanessa, o Mateus, a Sabrina, outros líderes, que eu não vou falar de todos, eu perdi o Conectando a Casa, eu perdi um com a casa, eu perdi as pérolas, eu perdi o Teens, eu perdi tudo. Por quê? Porque é uma falta de lealdade, santidade, etc. Uma igreja onde as pessoas não são comprometidas, uma igreja não cresce. Diz para a pessoa do seu lado, você é importante. Seja leal. A terceira coisa que a nova aliança nos transforma, e com isso já estou para finalizar, a terceira coisa é que aumenta a nossa confiança em Deus. Nietzsche, ele escreveu um livro chamado Deus Está Morto. E quando Nietzsche escreveu, um filósofo, etc., ele desafiou Platão, desafiou o ensino da igreja cristã, de Aristóteles. O seu grande objetivo, ele dizia que se nós recusássemos que Deus existe, também nós nos livraríamos de valores que nos são impostos. Ele diz que nós viveríamos uma vida mais autêntica, uma vida mais feliz, se nós afirmássemos que Deus está morto. Só abrindo parênteses. Esse filósofo, tão amado pelos de esquerda principalmente, ele passou seus últimos anos de vida em um manicômio e aos cuidados de sua família, que nem Karl Marx, que passou os últimos, no seu enterro foram as 3 pessoas, um monte de seu filho morreu de fome, ele era sustentado pela mulher e ainda traiu a mulher, Karl Marx, que também afirmava que a religião era o ópio, o anestésico do povo. Só fechando parêntese agora. Então eles afirmam que se você enxergar a vida que não existe Deus, você vai ser realmente quem você é. Porém o cristianismo é totalmente contrário a isso. O cristianismo, ele te mostra quem você é, te mostra o quão ruim você é, mas te mostra o quão amado você é por Deus. Ele transforma o teu ego, ele transforma a tua autoestima. Tu não vai viver mais baseando a tua vida pelo que os outros acham, se compra teus livros ou se vai na tua empresa. Não, você é amado por Deus. Mesmo que teu marido te abandone, você é amada por Deus e isso te define. Deus, ele deu a si mesmo por você. Ele se entregou por você. E apesar de você ser um pecador, Deus te ama dessa maneira. E você pode crer que Deus quer o melhor para você. Quem já leu o livro As Aventuras de Pi? Quem já viu o filme As Aventuras de Pi? Pronto, o filme é melhor. Eu não sei, é um filme muito legal. Mas eu não me lembro se no filme há não há. Se eu não estou enganado, não há. Não há a declaração que há no livro. Pi, ele está em busca. O protagonista ele está buscando em diversas religiões a verdade e o sentido para a vida.
Ele tem alguns erros teológicos, igual o livro A Cabana, que todos os deuses levam a mesma coisa, etc. Mas há uma declaração no livro As Aventuras de Pi que é fantástica. Ele era hinduísta, né? Ele fazia parte do hinduísmo, e ele começou a conversar com um padre a respeito do cristianismo. E aí lá na página 66, eu quero ler o que acontece. Ele faz um breve resumo do que ele aprendeu sobre o cristianismo. Ele diz assim: a religião deles, dos cristãos, tinha uma história. Estavam sempre recorrendo a ela, indefinitivamente. Aquela história lhes bastava. Porque ele dizia que nas outras religiões eram muitas histórias de guerras. Por exemplo, Zeus teve uma dor de cabeça e veio Atena, e tinha a caixa de Pandora, e no hinduísmo, Krishna fez tal coisa e nasceu um outro Deus, e quando ele era criança, a mãe viu a boca dele e todo o céu, todo o futuro passado na boca de Krishna. Mas os cristãos tinham apenas uma história, e viviam falando dessa história. Aquela noite no hotel, eu fiquei bem calado. O fato de um Deus suportar a adversidade era algo que eu podia entender. Os deuses do hinduísmo enfrentam a sua cota de ladrões, malfeitores, raptores, usurpadores. O que é o Ramayana, se não um relato de um longo dia difícil para Rama? A adversidade, sim. Os reveses da fortuna, sim. Os deuses suportam a traição, sim. Mas a humilhação, a morte... Eu não conseguiria imaginar o Senhor Krishna admitido ser despido, chicoteado, ridicularizado, arrastado pelas ruas e, para culminar, crucificado, ainda por cima pelas mãos de simples humanos. Nunca eu tinha ouvido falar de um Deus hindu que morresse. O Brahma revelado não está destinado à morte. Isso é para os monstros, os demônios, os mortais. Milhares e milhões. Essa é a sua função. A matéria também desaparece, mas a divindade não pode ser destruída pela morte. Isso está bem errado. A alma do mundo não pode morrer, nem mesmo determinada parte dela. Esse Deus cristão errou, deixando o seu avatar morrer. Isso equivale a deixar morrer uma parte de si mesmo. Porque se o filho deve morrer, a história não pode ser uma farsa. Se o Deus na cruz é o Deus imitando uma tragédia humana, a paixão de Cristo acabaria sendo a farsa de Cristo. A morte do filho tem de ser real. O padre Martin me garantiu que foi. Ora, uma vez que a morte é real, para sempre ele vai ser um Deus morto, mesmo que tenha ressuscitado. O filho deve ter para sempre o gosto da morte na boca. A trindade ficará marcada por ele. Deve haver certo fedor à direita de Deus Pai. O horror tem de ser real. Por que Deus desejaria isso para si? Por que não deixar a morte para os mortais? Por que sujar o que é lindo, estragar o que é perfeito? Por amor. Essa foi a resposta que o padre Martin me deu. Depois ele vai comparando Jesus com diversos outros deuses. E a grande pergunta sempre era respondida com duas palavras pelo padre: por amor. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Você pode confiar nele. Ontem, nos jovens, o Davis fez uma entrevista com algumas mães. Uma das mães falou o seguinte: eu gostaria que alguém tivesse me ensinado a obedecer. Obedecer mesmo quando eu não entendesse, mesmo quando eu não concordasse. Porque se eu tivesse obedecido, eu não teria passado 20 anos da minha vida longe dos caminhos de Deus. Quando nós temos um Deus de aliança que cumpriu a sua parte por amor, você pode obedecer, mesmo quando não parece o certo, mesmo quando parece que você vai sofrer. O nosso Deus é um Deus de aliança. Ele sabe o que é melhor para nós. E porque Ele te amou, você o obedece cegamente. Você se joga nos braços do Pai. Amém? Vamos orar? Nessa oração, aí de cabeça baixa, eu queria falar para você primeiro que está longe dos caminhos de Deus. Abaixe sua cabeça, abaixe sua cabeça. Vamos fazer silêncio.
Você que está longe dos caminhos de Deus, você sabe com quem eu estou falando. Deus conhece o seu coração. Hoje Deus te chama para aceitar esse relacionamento, essa aliança com Ele. Nessa noite, Deus ele está te chamando para viver uma nova história com Ele, um relacionamento de amor com Ele, o perdão dos seus pecados, ser livre do inferno. Deus está te chamando nessa noite, aqui nesse lugar simples, nessa rua escondida, Deus está olhando para você. Então aí na sua mente, fale para Deus: Deus, eu quero ter uma aliança contigo. Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu recebo o presente de Jesus ter morrido na cruz em meu lugar. Deus, perdoa-me, salva-me e faz uma aliança comigo. Fale aí diante de Deus. Diga: Deus, me perdoa, me aceita. Eu quero fazer uma aliança contigo. Nessa noite, se você quer isso mesmo, eu quero lhe convidar a obedecer a Deus. Deus ele fala: declare publicamente que você pertence a mim, e eu declararei diante dos anjos de meu Pai, você lá nos céus. Se nessa noite você faz uma aliança com Deus, levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão, e com esse levantar de mãos, temos algumas pessoas que já levantaram. Mostre para Deus: Deus, eu quero essa aliança contigo. Senhor, vê essas mãos, essas pessoas que estão demonstrando que querem ter uma aliança contigo. Você pode baixar. Senhor, para aqueles que não tiveram a coragem de te obedecer, que em algum momento eles o possam fazer, que não seja tarde demais. Porque se morrermos sem o perdão de Jesus na nossa vida, seremos condenados, porque quebramos a aliança. Pai, para aqueles irmãos, assim como eu, que já fizeram uma aliança contigo, nos ajuda, Pai, a te obedecer. Se houver alguém aqui, Senhor, que está na sua vida escondendo pecados no seu celular, pecados no seu trabalho, pecados na sua mente, pecados no seu coração, que possam te obedecer e confessar os seus pecados a um irmão ou irmã mais espiritual, que possa pedir ajuda, possa querer resolver, que possa deixar o pecado, Senhor, e te obedecer incondicionalmente. Se há pessoas aqui também, Senhor, que estavam pensando em desistir, estavam pensando em desanimar, estavam pensando em deixar o caminho, Senhor, que essa pessoa faça uma aliança contigo e lhe obedeça, porque o Senhor a ama muito, e por amor o Senhor morreu na cruz, e que essa pessoa não abra mão das alianças que tem contigo, com a sua igreja, com a sua família, com a sua esposa. Deus nos ajuda a sermos semelhantes a Ti e a cumprirmos as nossas alianças. Nos dá, Senhor, não apenas os mandamentos, mas a condição que Tu já prometeu pelo Teu Espírito Santo, para vivermos uma vida de santidade e que Te agrada. Eu oro isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua semana e que você tenha uma semana de aliança com Deus. Deus os abençoe.